Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia! Viver Bem no ar, mais cedo, né? Estamos no horário de verão e a partir de agora, até fevereiro, Viver Bem começa 1 hora mais cedo, 8 horas da manhã, no seu encontro com a saúde, a beleza e a qualidade de vida. Lembrando que você pode continuar ligadinho na gente durante a semana inteira, através dos nossos perfis nas redes sociais, Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram e no Facebook, e também nosso canal no YouTube, que disponibiliza tudo que é exibido aqui na Band para você. É só acessar youtube.com/TV Viver Bem e conferir tudo que a gente vai exibindo aqui no ar, na Band, todos os sábados às 8 horas da manhã, a partir de agora, tá, gente? No programa de hoje, nós vamos falar sobre Novembro Azul, rastreio e estatísticas do câncer de próstata, numa entrevista com o urologista Rafael Pauletti, você não pode perder. Tem também entrevista com Abinoam Júnior, anestesista. Vamos tirar dúvidas que foram enviadas por você, telespectadores, sobre vários tipos de anestesias. Então você não pode perder. Além disso, eu vou conversar também com um empresário e palestrante, Osielbert Wesley, que vai falar sobre motivação, contar um pouco da sua história de superação e com certeza vai incentivar você que assiste o nosso programa a seguir em frente e alcançar os seus objetivos. E tem também entrevista com Carlos Cambuim, organizador da prova Pirangi Praiano, que acontece dia 19 de janeiro. Viver Bem de hoje está no ar. Fica ligadinho que o programa está começando agora. E vamos começar o programa hoje com uma entrevista muito especial. Estou recebendo hoje Osielbert Wesley, que é vice-diretor da Mercedes-Benz de Natal de Maceió, também palestrante, né, da Ozzy Palestrando. E tem uma história muito linda que com certeza vai inspirar você. Tem muita gente que se deixa afundar aí pelos problemas do dia a dia e acha que está tudo acabado. E não é assim, né, Wesley? Perfeitamente. Primeiramente, bom dia para o telespectador que está em casa. Sempre quis vir o programa aqui, o Viver Bem, e estar aqui com a Juliana é um prazer, né? Oh, coisa boa. E a gente veio aqui debater isso, né? Falar sobre um pouquinho de superação. Falar sobre justamente... Nós começamos por Mercedes, como você falou. Como foi que eu cheguei até a Mercedes-Benz? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso, tem muita gente aí, a gente está vivendo um momento, né, de crise no país, tem muita gente se deixando levar por essa energia, mas não é, né, Wesley? A motivação tem que vir de dentro. Então conta um pouquinho aí da sua história, como é que tudo começou. Você hoje dá palestras, você incentiva tanta gente. Exatamente. A história, para o telespectador que está em casa agora nos assistindo, é o seguinte. Eu tive por um bom tempo, eu sou, na verdade, sou do interior do Rio Grande do Norte. Vim para aqui, meus irmãos vieram em cima de um caminhão, eu vim na boleia porque era o mais novo, e a gente vendeu pastel dentro da cidade, e aos poucos a gente foi vencendo, trabalhando muito. Eu sou pedagogo por formação, trabalhava durante o dia, estudava à noite, nunca coloquei desculpa para as coisas, e em um determinado momento, Juliana da vida, eu já estava gerenciando as empresas por essa questão de relacionamento. Eu tenho muita afinidade com pessoas, gosto de me relacionar com pessoas. E por um certo período eu parei e construí meu próprio negócio, fui ter minha própria empresa. E quando eu achava que estava tudo bem, aí para você que telespectador que está em casa, quando eu achava que estava tudo bem, eu já tinha uma empresa, uma distribuidora, e tinha um supermercado de bairro. Eu digo, então tá ótimo, estou com 32, 33 anos, era quanto eu tinha, tá tudo bem. E foi aí que veio o baque, né? Que foi o quê? Eu descobri que tinha um linfonódulo, um linfoma, na verdade. Nasceu 2 caroços, um do lado esquerdo, outro do lado direito daqui do meu pescoço. E a gente começou a investigar isso com os médicos e ninguém chegava a um consenso. Eis que veio a fatídica notícia de que eu estava com um câncer raro, chamado linfoma de Burkitt, que é um câncer que só dá na África do Sul e em crianças. Achou de dar num adulto aqui na América do Sul e eu fui acometido. Então, nesse mesmo momento, eu comecei a perder a saúde. Comecei a passar por um processo doloroso de quimioterapia. E no momento em que eu extraí o primeiro caroço, que ele ficou enorme no meu pescoço, ficou horrível, tinha até vergonha de sair de casa, em 1 semana eu fiz a cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei com a boca torta. Então, primeiro sinal, pessoal, eu era muito vaidoso, continuo sendo, como vocês percebem, sou bastante vaidoso, fiquei com a boca torta. E comecei aquele processo doloroso de quimioterapia. Até então eu não sabia. A última vez que eu tinha falado em ver alguém em processo de quimioterapia foi nas novelas, onde tinha uma atriz que perdera seu cabelo. Isso. E comigo não foi diferente. Eu perdi o cabelo inteiro, fiquei carequinha mesmo, perdi os cílios, todos os pelos do corpo. E nesse momento em que eu estava no hospital, passei quase 1 ano no hospital,
eu também comecei a perder as empresas, as que eu tinha. Então, ao mesmo tempo em que a saúde eu brigava entre a vida e a morte, no momento em que eu brigava entre a vida e a morte, lá fora eu estava perdendo meus negócios. Então, era oficial de justiça na minha porta, querendo me cobrar, mas sem saber que eu estava no hospital, obviamente. E eu travava naquele momento uma briga muito grande. Né? Travava uma briga entre viver e morrer. Eu nunca desisti. Na verdade, faz diferença, né? Faz total diferença. Que eu digo, estava conversando com você lá fora, essa é a grande diferença. O querer já é meio caminho andado. Eu diria que é quase tudo, o querer, mas é para tudo, gente. Não é só para brigar por uma doença. Você que está em casa me assistindo agora, acredite. Se você descobrir o que tem, não se preocupe. Essa será uma oportunidade de você se mostrar vencedor e dar uma nova caminhada na sua vida. Assim como eu fiz. É isso que quer dizer. Perdeu as empresas, mas recuperou a saúde. E a partir daí, como é que foi esse novo passo, né? Eu recuperei a saúde e os médicos me alertaram o seguinte: e a partir de agora em diante, evite ter trabalho com estresse. Senhores, eu não conheço um que não tenha estresse. Se tiver, por favor, me avise que eu quero ir para lá. E evite trabalhar em qualquer lugar que tenha sol. Eu fui para o mercado de trabalho, trabalhei em empresas como a Honda, trabalhei em empresas como a Maré Mansa, trabalhei na Mercedes Caminhões e fui galgando o meu espaço e por onde passava deixava a minha marca de superação. Como eu precisava muito dar a volta por cima, recuperar tudo que eu tinha perdido, eu sempre pensei em ser o melhor naquilo que eu fazia. Eu continuo pensando, tá? Independente se... A evolução é constante, né? A gente sempre pode melhorar, é importante também. Sempre. Se você for fazer um pastel, que ele seja o melhor pastel de Natal, que seja o melhor pastel da sua vida. E para onde eu ia, independente do que eu fosse fazer, eu sempre me predispunha a ser o melhor. E continuei tentando fazer. E eis que teve um determinado momento que eu estava na Maré Mansa e era gerente, e recebi um convite do Grupo Acândido, um dos maiores grupos do Nordeste, detentores das marcas Mercedes-Benz. E a Mercedes-Benz nós temos ela em Natal e Maceió. E antes eu trabalhava na de caminhões, que a gente chama comerciais. E comecei como gerente de peças, tivemos uma ascensão gigantesca, tivemos o maior crescimento de venda de peças no Brasil, por causa dessa administração, juntamente com a equipe, que você sozinho não faz nada, tá, pessoal? Sozinho ninguém vai a lugar nenhum, todo mundo precisa de todo mundo, se conscientize disso, todo mundo precisa de todo mundo, nem que seja em determinado momento da vida. E eu fui atrás, consegui isso, recebi o convite para ser gerente de pós-venda da Mercedes Automóveis, ganhei a confiança do empresário Gustavo Cândido, que é filho do seu Agnello Cândido, um dos maiores empresários desse Nordeste, uma empresa que emprega bastante funcionários, tem um índice de empregabilidade altíssimo no Nordeste, uma empresa sensacional que dispensa comentário. Então esse cara chamado Gustavo Cândido, diretor visionário, me convidou para ser vice-diretor das empresas deles. Então eu saí de um cara que veio do interior em cima do caminhão, a um cara que ascendeu, que caiu, perdeu tudo, perdeu o cabelo, a boca ficou torta, a boca voltou para o normal. O cabelo, como vocês estão vendo, enorme, o cabelo enorme, bonitão, né? O cara hoje é bonitão, né, Juliana? A autoestima também faz diferença, né? Totalmente, essa autoestima, eu acho que eu vou demorar muito a envelhecer. Tem gente que envelhece muito jovem. E quando eu falo de envelhecer, não significa com a idade. Estou falando da cabeça, realmente, da mente. Sou pedagogo por formação e para provar a vocês que eu não paro realmente, eu estou fazendo psicologia. Então, eu sou professor de pedagogia, mas hoje sou também estudante de psicologia. Olha aí. E se você me perguntasse hoje o que é que o futuro me espera, eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui pronto para enfrentar o futuro da melhor maneira possível. Sempre dizendo para você que está em casa, gente, por mais triste que você esteja, por maior que seja o problema que aparenta ser, que você continue lutando, não desista, dê o primeiro passo, vá adiante. Toda caminhada começa no primeiro passo. O primeiro é você querer. Eu tive pessoas que, quando estavam comigo no hospital, infelizmente vieram a óbito. Não foi porque elas não lutaram, porque são consequências da doença. Mas eu estou aqui para honrar vocês, inclusive para agradecer a Deus, que é importante. A fé ajuda muito. Verdade. Quando você tem fé, é muito importante. E eu sirvo a Deus, eu tenho essa fé inabalável, sempre acreditei, nunca quando soube da doença achei que iria sucumbir. Sempre achei que iria contar o testemunho, tal qual estou fazendo agora para vocês. Olha, e o interessante é que tem muita gente que tem a saúde perfeita e não valoriza, né? E começa focando nas coisas negativas, nos probleminhas que fazem parte da nossa vida, que não tem como
a gente viver assim, a vida é assim, é um alto e um baixo, um alto e um baixo, mas a maneira como você encara faz diferença, né, Wesley? Exatamente. Inclusive, quando a gente resolveu fazer palestra, a Ozios Palestrante, que é a empresa que nós temos, eu e o Oziel, que está nos assistindo agora, que é gerente comercial do ABC Futebol Clube, que também veio comigo no caminhão para cá, que também teve sua roupa guardada numa caixa de papelão, porque a gente não tinha guarda-roupa, tá, pessoal? Nós não tínhamos guarda-roupa. Mas a gente nunca colocou desculpa na vida ou nos percalços que a vida nos oferece. A gente sempre quis mais. A gente sempre quis ir adiante, sem passar por cima de ninguém. Também é importante. Importantíssimo, Juliana, sem passar por cima de ninguém, sem precisar mentir, sendo autêntico nas suas palavras e naquilo que você se propõe a fazer. Então, o Oziel, que é meu sócio, resolveu, junto comigo, abrir uma empresa de palestra. Já temos palestra pelo Nordeste inteiro, falando sobre motivação. A gente também dá palestra sobre gerenciamento de negócios, sobre processo, sobre pós-venda, até porque eu posso falar com propriedade que nós fomos, por 3 anos consecutivos, o melhor pós-venda do Brasil, pessoal. Olha aí, que coisa boa. Melhor pós-venda do Brasil. Que se você for na STA Motors Natal e Maceió, o telespectador de Maceió que também está nos assistindo. Bem também, audiência fechada lá em Maceió também. Caro telespectador de Maceió, fico feliz de estar podendo falar para você e quero inclusive dizer aqui a vocês, estamos para inaugurar a loja Conceito Mercedes-Benz aí em Maceió. Essa loja é a loja que o Brasil todo vai ter que acompanhar. É uma loja que dispensa comentário por ser tratada de Mercedes-Benz, mas é mais uma empresa do grupo Acando que se abre e vocês vão adorar estar aí dentro. Eu vou estar aí para recebê-los pessoalmente e como eu disse aqui nos preâmbulos da nossa conversa, o nosso pós-venda faz a diferença. E para quem não sabe, pós-venda é aquela parte de oficina, toda a parte quando você tem algum problema, que você chega lá, como será resolvido o seu problema? Nós estaremos lá para continuar o seu sonho, né? Porque quando se chega na oficina é um pesadelo. Nós não, nós estamos lá para continuar o seu sonho. Inclusive, o atendimento da Mercedes é um grande diferencial, né? É um grande diferencial. É um grande diferencial e é muito elogiado. Nós estamos entre as marcas que têm o melhor atendimento do mundo. Falando especificamente de STA Motors, nós estamos sempre entre os primeiros do Brasil. Ficamos aqui em Natal 3 vezes como o primeiro, e esse ano a gente está oscilando aí entre os 5 maiores. Esse mês estamos especificamente em primeiro lugar, tá? Então estão todos de parabéns, porque esse prêmio não é um prêmio só nosso, é um prêmio do Rio Grande do Norte e de Alagoas. Com certeza. Porque quando temos isso, vocês podem dizer, nós temos uma empresa da nossa terra que está entre os melhores do Brasil. E é disso que a gente trata, né? Essa motivação ela tem que estar em todos os lugares. No trabalho, se você está numa cama, eu vou ficar bem. Existe aquela coisa que é antiga, um jargão antigo que o pessoal fala muito. O copo está meio cheio ou está meio vazio. Para alguns está sempre meio vazio, para outros está sempre meio cheio. Para mim ele está sempre meio cheio, tá, pessoal? E eu continuo assim. E se for preciso cair algumas outras vezes, eu cairei. Mas não tenha dúvida, eu levantarei quantas vezes forem preciso. Ótimo. Felizmente, nosso tempo é curto, Wesley, mas eu já quero lhe convidar para voltar aqui. Né? É sempre bom, quando eu falo em viver bem, não é só a sua saúde física, né? A cabeça e a maneira como você encara a vida também faz muita diferença. E que bom que você está aqui contando essa história e com certeza incentivando aí nossos telespectadores a focarem e a se determinarem aí a alcançarem seus objetivos com muita motivação. Perfeitamente. Eu que agradeço a participação. É nada melhor do que estar num programa cujo nome é Viver Bem. É assim que eu me predisponho, é assim que eu imagino que você que está em casa faça também. Viva bem. E aproveite todos os sábados para assistir o programa da Juliana, que é fantástico. Coisa boa. Obrigada. E volte sempre. Eu agradeço. E a gente vai para o rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. Até já. E eu estou recebendo agora aqui no programa o Abinoam Júnior, que é o presidente da Copanest. A gente vai falar sobre anestesista, né? Anestesia, essa área que ainda gera muitas dúvidas, né, Abinoam? Verdade. Você pode chamar de anestesista, anestesiologista. Não, eu sempre tenho essa dúvida também. O pessoal antigamente brigava um pouco por isso, né, tal. Mas e aí, Juliana, o que você quer saber tanto? Na verdade, recebemos várias dúvidas dos telespectadores. Gente, Abinoam é mais um dos médicos que estudou comigo no Salesiano. Prezinho abençoado, hein, Abinoam? Muita com certeza, gente, muito coisa médico. boa. Eu fico muito feliz de entrevistar aqui os amigos daquela época ali do colégio. Não faça muito tempo, né? Faz pouquinho tempo, uns 25 anos. Abinoam, o que é anestesia? Né? Fala um pouquinho dessa área, porque assim... As pessoas ainda têm dúvida, tem muita gente que tem medo, verdade, né, de dormir medo, né? E não acordar. Não acordar, né? Na verdade, a anestesia, vamos começar pela palavra, né? Que seria a ausência de dor, né? É uma coisa que os antigos perseguem de muito tempo, né? Quer dizer, o sofrimento.
E houve um desenvolvimento, as técnicas mais primitivas envolviam métodos físicos, né, como gelo, né, tal. E aí todo mundo já viu um filme que alguém dá um porre num sujeito para arrancar uma bala com a faca, né, tem esquenta isso aí. Então o que acontece? O álcool era utilizado, né, muito mais como pré-anestésico, né, e houve toda essa evolução. Antigamente a anestesia ela não era, digamos assim, como estava em desenvolvimento, né? A cirurgia era limitada, porque você não conseguia fazer anestesias bastante complexas, aí você não conseguia fazer cirurgias, né? Então, um bom cirurgião é aquele que operava rápido, porque você dava uma porretada na cabeça do sujeito, ele tinha uma concussão cerebral, ele ficava inconsciente, e quem conseguisse operar rapidamente era uma pessoa boa. Você não conseguia fazer uma cirurgia que tinha que abrir a barriga do sujeito, né? Vou usar tentar não usar termos técnicos aqui, né, para ficar mais claro, né? Porque você não tinha um método eficiente. A coisa foi evoluindo e tal. E até que surgiu os anestésicos inalatórios, né, que ajudaram bastante, certo? Que aí é onde entra a história do dormir, né? Que é com éter, clorofórmio, o óxido nitroso também, né? E aí esses anestésicos produziam um sono profundo, né? O suficiente que permitia que o indivíduo fosse operado sem esboçar um tipo de reação. E essas medicações elas foram evoluindo e tal, né? E hoje em dia tem basicamente 2 grandes ramos, né, da anestesia, essa história do dormir, né? Tem aqueles anestésicos que fazem dormir, digamos assim, né, que é a anestesia, e você tem a anestesia que é o bloqueio da condução do estímulo doloroso. Então você tem uma dor numa perna, você pode tentar bloquear em algum ponto o caminho dessa dor da perna até chegar ao cérebro. Então você pode ficar acordado. É só local. Exato. Né? Você tem a local, né, digamos assim, que seria quando você, por exemplo, alguém já tipo enganchou anzol no dedo, quando está pescando, aí vai lá e faz uma picadinha no dedo e vai tirar o anzol, vamos supor assim, uma sutura, né? E aí você tem aqueles bloqueios que são tronculares, né, no tronco que vai, e até bloqueios mais complexos, você bloqueia no pescoço e todo o braço fica adormecido, né? E tem os bloqueios que são feitos a nível do sistema nervoso central, que seria a RAC, a peridural, você anestesia nas costas, fica toda aquela parte dali para baixo, e você consegue fazer a cirurgia sem estar, digamos assim, dormindo, né? Você não tem dor nenhuma, e você faz apenas uma leve sedação para a pessoa ficar relaxada, tal, tranquilo. E as anestesias você induz a consciência, né? É bom frisar que nem sempre por você estar dormindo, você deixa de sentir dor, né? Se você estiver dormindo em casa e alguém lhe beliscar, você acorda, né? Então a anestesia não é tão simples como, vou colocar para dormir, né? Que nem as pessoas pensam, né? A gente tem uma série de medicações que a gente faz para tirar a consciência, outras medicações para tirar a dor, para evitar a movimentação, né? E tem todo um aparato para monitorizar isso aí e para manter o indivíduo respirando e tal, ao ponto que a anestesia hoje atingiu um nível de segurança, né? Você vê, antigamente não se fazia nem cirurgias necessárias como amputações e tal, né? Hoje em dia a anestesia está no nível tão seguro que você começa, aumentou, a cirurgia desenvolveu por estar segura, né? E você começa a permitir fazer procedimentos que não são tão, digamos assim, urgentes, né? Por exemplo, procedimentos estéticos, né? O nível de segurança aumentou tanto que permite você... É que nem um avião, né? Antigamente você voava se tivesse uma guerra, né? E tal. Aí chega um ponto que a aviação fica tão segura, eu vou lá passear para ver a Disney, para ver o Mickey, né? E tal. Se fosse uma coisa perigosa num ponto, ninguém ia arriscar ir num avião para ver o Mickey. Aí a anestesia eu comparo que é basicamente isso, né? Hoje em dia a gente faz cirurgia estética com anestesia porque o nível de segurança aumentou muito, né? E assim, eu digo que é igual um avião, né? Quando o avião cai, é aquele tumulto, vira notícia, mas assim, quantos decolam e pousam todos os dias, né, de maneira segura? Estatisticamente é um negócio absurdo. A quantidade de cirurgia que está havendo hoje em Natal, se você for ver, você contar, é um número radical e você não vê complicação. Você vê uma ou outra e tal. É claro que quando você tem complicação, muitas vezes o pessoal confunde a complicação do próprio paciente com complicação anestésica, né? Mas isso aí também eu acho que é questão da história, né? Durante muito tempo não existia monitores, né? Então, por exemplo, quando você tem uma complicação anestésica, você não detectava o que estava acontecendo, tá entendendo? Então, você estava lá, anestesiou 1000 pacientes, aí um pegou, morreu, digamos assim, naquele tempo, 1800 e um bocado, né? E você simplesmente não sabia o porquê, né? Hoje em dia o que acontece? Você tem monitor que está o tempo todo vendo a sua pressão, vendo o seu batimento cardíaco, está vendo a oxigenação do seu sangue, está vendo o CO2 que você expira no tubo, está vendo o volume que você respira. Então, isso aí, quando começa a querer ter uma complicação, digamos assim, antes disso, você já percebe, né? E intervém e evita esse tipo de coisa. Abinô, temos algumas perguntas aqui dos telespectadores. A Laura Gugel, ela quer saber, anestesia no parto normal pode deixar a mulher sem forças para concluir o parto? E ela quer também saber se pode prejudicar o bebê.
Ô, Laura, é muito bom. Eu adoro esse tema de analgesia para parto, né? Eu vou aproveitar e falar que se fosse um homem que parisse, isso aí já era bem mais comum, né? Como é a mulher, eu acho que... A mulher aguentou muito tempo, Aguentou né? muito tempo. Se fosse homem, a gente já tinha resolvido isso aí, né? E tem até uma questão interessante, né? Que é uma história que eu sempre gosto de comentar, que é do Jon Snow, né? Tem um mandamento bíblico que falava assim, tinha uma discussão bíblica, né? Que era assim, parirás com dor. E aí a igreja anglicana, na Inglaterra, dizia, não pode fazer anestesia, tem que parir com dor, porque a Bíblia falou, né? É por isso que eu digo, se fosse um homem, eles já teriam arrumado um jeito. E aí o que aconteceu? A rainha, ela é considerada o representante da igreja anglicana na Terra, né? É a palavra de Deus. E aí o Jon Snow, que era um anestesista da época, anestesiou ela com clorofórmio. Então o clorofórmio dá uma sensação de euforia, uma sensação boa e tal, e ela adorou aquilo ali, pariu sem dor, e ela pegou, quando terminou um dos partos dela, falou, isso aqui é divino. Aí com a rainha dizendo que a coisa é divina, acabou a discussão, e de lá para cá, a anestesia para obstetrícia, ela tem desenvolvido bastante, né, e tal. Aí, respondendo à pergunta da Laura, é o seguinte, é interessante a sua preocupação, porque a maioria das anestesias que são feitas para... Existem várias modalidades, né? A mais comum aqui no Brasil seria a peridural, tal, e a RAC. Então, o que é feito? É feito uma peridural, uma dose de anestésico, né, e a diluição, o tipo do anestésico, que evita que você perca o movimento das pernas. Você vai continuar, certo? E aí o que acontece? Uma vez ou outra que você tiver uma sensibilidade maior, você vai ter menos força, mas isso aí, estatisticamente, não atrapalha o parto. Seguro. E o bebê também? Não, pelo contrário. Todos os trabalhos que mostram que o bebê, ele sempre nasce melhor geralmente ele nasce melhor com a analgesia do parto, porque a mulher tendo menos dor, ela tem um engajamento maior para fazer o parto. Eu acho até que é um grande, digamos assim, dificuldade de incentivar o parto normal aqui no Brasil, que a gente tem pouca estrutura de analgesia de parto, né? Por exemplo, no SUS, eu trabalhava lá em Jundiaí, em São Paulo, e era garantida a analgesia de parto para toda mulher que vinha do SUS, a primigesta. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, a coisa ainda é muito embrionária. Eu acho que se tivesse analgesia para todo mundo, o engajamento, a vontade de ter parto normal seria muito mais fácil. Seria bem mais fácil, né? João Marcelo, lá de Maceió, ele quer saber quem escolhe o anestesista, é o paciente ou é o médico que vai fazer a cirurgia? Ô, João, é o seguinte, você tem todo o direito de escolher seu anestesista, né? Qualquer médico, isso aí é um direito que lhe assiste, né? O que geralmente a sua pergunta é válida, por quê? Porque geralmente a forma que se organizam os trabalhos, né, o anestesista ele acaba tendo um vínculo com o cirurgião ou com o hospital. E aí você geralmente marca a sua cirurgia com o cirurgião e não tem esse tempo de escolher, ou ele já indica alguém e você segue a indicação. Mas nada te impede, se você gostou de um anestesista, você vai lá e peça para fazer. Tem assim, um anestesista que já é experiente em cirurgias de coração, é legal que seja ele, ou não, é tudo igual? Exato, não, isso aí é para qualquer área, né, do conhecimento, sempre tem alguém que tem mais expertise em uma coisa. O que geralmente quando você vai fazer anestesia com equipe de coração, ela trabalha com anestesistas que têm mais expertise naquela área, né? Então acaba que... E acredito também que a afinidade da equipe também faz diferença. Com certeza, né? Você imagina um cirurgião brigando com o anestesista, você lá, você quer que os dois se deem bem, né? Para fazer um melhor resultado. Abinoam, com relação à consulta, né? Hoje tem muita gente que não conhece o anestesista, mas ele pode ter essa consulta, mesmo não conhecendo, né? Sendo o anestesista do seu médico, da equipe do seu médico, você pode conhecer antes e tirar as dúvidas para ficar mais seguro. Com certeza, essa pergunta é perfeita. Assim, a avaliação pré-anestésica, basicamente, ela é obrigatória, certo? O que a gente tem tido dificuldade aqui no Brasil é instituir ela antes da cirurgia, que seria o melhor momento, né? Dá um tempo para você conhecer o anestesista. Até como o Lucas perguntou, se ele não for com a cara do anestesista querer trocar para outro, né? Digamos assim, né? Brincadeira, né? Mas esse seria o espaço para você fazer as suas perguntas, ter um tempo de refletir, você se sentir seguro com o ato, né? O que acontece, como não tem estrutura para fazer isso, geralmente ela é feita já no dia da cirurgia, né? E quando tem algum tipo de problema, cancela-se o procedimento, né? A Helena Sá, quando a anestesia é local, a gente dorme, pode acordar no meio da cirurgia? Pronto, aí aquela pergunta. Basicamente, ela nem dorme, né? Digamos assim. A sedação, ela tem vários níveis. Uma das coisas que define a diferença entre sedação e anestesia geral é a capacidade de você acordar o indivíduo chamando ele, né? Então, se você chama e ele acorda, é uma sedação. Se você chama ele não acorda, é anestesia geral. Mas isso não quer dizer que ela vai sentir dor na hora da cirurgia, dor é né? uma coisa e dormir é outra, é o que eu estou falando. Então, você pode, de repente, acordar e não sentir dor. Então, tem algumas cirurgias que são feitas com sedação e bloqueio. É normal. Agora, tem paciente que quer dormir, porque ele acha que se acordar vai doer. Então, fique tranquilo, converse com o seu anestesista, ele vai explicar isso aí direitinho, né? Ótimo. Tem só mais uma pergunta aqui da Maria José, lá de Maceió. Fiz uma lipo e vomitei muito na sala de recuperação. Me falaram que é efeito da anestesia. Ela quer saber por que isso acontece.
Olha, é muito comum mesmo o vômito, né? Porque várias drogas, vários fármacos, né, que a gente usa na anestesia, elas são indutores do vômito. Então, o que é feito? A gente faz o que a gente chama da profilaxia, que é a prevenção. Do jeito que tem essas drogas que eu tenho que fazer para poder realizar a anestesia, eu tenho drogas que diminuem o vômito. Só que a sensibilidade individual é gigantesca. Tem vários fatores que faz, né, e tal. E assim, eu queria dizer, a pergunta veio da pessoa certa, né? Um dos principais fatores do vômito é mulher. Mulher vomita mais. Isso aí, tá entendendo? Mas é normal também. É normal, hormonal. Não. É nada. comum, entendeu? É bem comum. Agora ele deve ser tratado, né? Tem um vômito que ele se perdura, que tem dificuldade e tal. Você vai fazer medicação e para, né? Cessa. Abinoam, muito obrigado, feliz de lhe receber aqui. Eu que fico feliz. Fica o convite para voltar outras vezes, né? Com certeza. Depois da entrevista, surgem outras dúvidas e eu lhe convido de novo para voltar. Show de bola. Obrigado, hein? Estamos no Novembro Azul, vamos dar continuidade aí à nossa série de entrevistas sobre esse tema. Hoje recebendo o Dr. Rafael Pauletti, lá do Urogrupo, e a gente vai falar sobre o rastreio dessa doença e também destacar as estatísticas que não são tão boas, né, Dr. Rafael? Bom dia. Sim, bom dia. Agradeço a oportunidade em nome de todo o Urogrupo para a gente poder explicar um pouco melhor o rastreio do câncer de próstata, agora que vem chegando o Novembro Azul. A estatística no Brasil, o INCA, Instituto do Câncer no Rio de Janeiro, tem uma estatística muito interessante para o ano de 2018, para o ano de 2019, que em cada um desses anos, 68 mil novos pacientes vão ser acometidos por câncer de próstata. E desses 68 mil novos casos, aproximadamente 15 mil irão falecer por causa do câncer de próstata. E, geralmente, os homens falecem por volta de 65 anos, ainda uma faixa etária extremamente produtiva. E Muito jovens, né? Exatamente. Muitos desses óbitos poderiam ser evitados se tivesse sido feito o diagnóstico precoce e iniciado o tratamento precocemente, que é o objetivo do Novembro Azul, conscientizar e diagnosticar e encaminhar para o tratamento o mais rápido possível. Homem tem receio de ir ao médico, né? Eu não falo nem só do Novembro Azul, nem só urologista, mas para levar um homem ao médico é difícil, né, doutor Rafael? Então, termina esse Novembro Azul sendo esse chamado, não só pelo câncer de próstata, mas para ele terminar revendo sua saúde como um todo. Exatamente, é um momento que a gente tem para trazer aquele homem que nunca teve o costume, diferente das mulheres, de sempre ir ao ginecologista, de poder passar no médico como se fosse o médico do homem pela primeira vez. O rastreio do Novembro Azul, falando especificamente de câncer de próstata, se inicia aos 45 anos, caso o paciente tenha um pai ou um irmão com câncer de próstata, ou for da raça negra. No geral, 50 anos, se ele não tiver nenhum fator de risco. Porém, sabemos que não é só o problema do câncer de próstata que a gente tem que ficar atento nesses homens. Alterações de colesterol, alterações de glicemia, alterações urinárias pelo próprio envelhecimento ou por outras alterações na próstata também são muito importantes para serem avaliadas. Quando você fala em rastreio, quais são os principais exames? O que o homem precisa fazer aí para diagnosticar o câncer? O rastreio de próstata é uma coisa bem simples, basicamente uma consulta onde a gente vai avaliar o PSA desse paciente, que é um exame que quase todo mundo hoje conhece, que é o exame do sangue, que muitas vezes o paciente fala, o exame de sangue está normal, então não tem nenhum problema. E o toque retal, que é motivo de muita piada, motivo de muito medo entre alguns pacientes. Falando de cada um, o PSA, muitas vezes eu recebo paciente no consultório que fala, não, doutor, meu PSA está bom, não preciso fazer o toque retal. São ferramentas separadas. Muitos pacientes, por volta de 15% dos pacientes que têm PSAs baixo, dependendo da faixa etária, PSA pode ser nos mais velhos, menor do que 4, ou nos mais novos, menor do que 2,5. 15% dos pacientes que tiverem esses valores abaixo do limite também podem ter câncer de próstata. Então, o PSA isoladamente não serve de rastreio. Ele é complementado pelo toque retal para avaliar algum tipo de caroço, algum tipo de lesão que esse paciente possa apresentar antes da alteração do PSA. E hoje em dia nós temos a possibilidade da utilização da ressonância magnética, que melhorou bastante e reduziu a taxa de biópsias desnecessárias
dos pacientes que, o inverso do que eu falei anteriormente, tem alteração de PSA, mas já fez a biópsia ou já foi em vários médicos e até hoje não diagnosticou o câncer. Será que o PSA marca o câncer? Não, o PSA é só uma suspeita para ser avaliado de uma maneira melhor. Então, a ressonância, vocês solicitam se o PSA estiver alterado ou não? Também é um exame de rotina? Não, a ressonância já é alguma coisa mais direcionada, não faz parte do rastreio. Se for ler na Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreio é só o toque retal e o PSA. Quando tem algum desses dois exames alterados, a indicação formal e tradicional é de fazer a biópsia do reto, a biópsia da próstata através do reto. Porém, a ressonância veio reduzir o número de biópsias que a gente fazia se o paciente tinha uma leve alteração, como eu mencionei. Meu PSA tinha que ser 4 e saiu 5. Já faz 2, 3 anos que ele está nessa faixa. Nunca baixa, nunca melhora. Então, a ressonância veio para mostrar algumas imagens, algumas indicações de qual paciente eu posso deixar sem fazer biópsia, qual paciente, na verdade, a biópsia até foi realizada, ele tem câncer, mas na hora de colocar a agulha eu não acertei o local correto e acabei deixando o câncer passar, que alguns pacientes às vezes reclamam que fala que já foi no médico durante 5, 6, 7, 8 anos. E não tinha sido diagnosticado. E não tinha um diagnóstico e de repente aparece. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, é quanto tempo o câncer está ali instalado? Geralmente, quando a gente consegue fazer o diagnóstico, esse paciente tem por volta de desenvolvimento de doença em torno de 2 anos. De 2 a 5 anos é mais ou menos a faixa que esses pacientes têm de alteração. O câncer de próstata é uma doença, pela estatística, estarrecedora, e ele vai aumentando de acordo com a faixa etária. Então, ele pode até aos 90 anos aparecer, porém os cânceres que aparecem após 75 anos de idade são doenças mais leves e que geralmente não acabam com a vida do paciente. São os pacientes mais jovens, aqueles que quase não vão no médico, que desenvolvem doença. Ótimo, doutor Rafael. Próxima semana a gente vai continuar, vamos falar sobre o tratamento do câncer. Mas eu queria deixar as câmeras aqui abertas, né? Estamos no Novembro Azul e é importante demais conscientizar aí nossos telespectadores a irem ao médico, né? Tem que rastrear, tem que ir. E se achar, quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Agradeço a oportunidade, o Urogrupo está lá aberto para fazer os atendimentos em relação ao câncer de próstata e auxiliar na campanha do Novembro Azul. Ótimo, muito obrigada. E vai ter, dia 24, evento lá no Urogrupo, né? Exatamente. Vamos fazer atendimentos no sábado, no dia 24, para a população, em busca do rastreio do câncer de próstata. Ótimo, ótima oportunidade também para quem está assistindo, está com receio de ir ao médico. Quem sabe um evento também como esse, que chama, é uma oportunidade para esse homem sair de casa e cuidar da sua saúde. Exatamente. Volte sempre aqui ao nosso programa. Muito obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. Programa hoje cheio de entrevistas e vamos encerrar falando sobre o Pirangi Praiano, essa prova maravilhosa que aconteceu no verão desse ano e já está com data marcada para o verão de 2019. 19 de janeiro tem Pirangi Praiano e eu vou conversar sobre essa prova com o Carlos Cambuim, organizador, parceiro, né, Cambuim? Parceiro. Coisa boa ter você aqui hoje. Graças a Deus. E aí, vamos para o segundo ano com essa perspectiva bem maior do que o primeiro, né? Só todo mundo falando que vai ser um sucesso e já convidando a fazer a inscrição no site, né, que está já shiptime.com.br. E já estamos no segundo lote com 40% das inscrições feitas. Realmente, porque a prova é em janeiro. Janeiro, verão, Pirangi é o destino certo de muita gente. E assim, quando a gente fala em corrida, correr ali naquela orla, né, Cambuim? É lindo demais. E é legal porque você sai da prainha, passa por Pirangi do Norte, passa no Rio, aí Pirambuzos, aí chega em Búzios e volta. Então a prova é bem massa e com o rio seco, né? Então depois todo mundo vai comemorar nos alpendres e nas varandas de Pirangi. Que é aquela prova bem íntima, assim, não é muita gente. Então, o que eu sempre falo, não deixa para a última hora, porque quando chegou o ano passado, né, todo mundo querendo, e realmente não tinha, até porque a prainha é aquele lugar pequenininho, é uma coisa íntima, né, Cambuim? Muito íntimo. Não dá para aumentar muito. É um espaço pequeno, não tem condição.
E o pedido das camisas, tem as férias coletivas no final do ano, né? Então, a corrida tudo feito geralmente é tudo antecipadamente. antecipado. Novembro para dezembro já está encerrando as inscrições. Ótimo. Então fica aí o convite para você que assiste o Viver Bem. Acesse o site, está aqui, Shiptime, é só clicar, entra lá e garanta sua vaga, né? 4 e 8 quilômetros, que é outra coisa também que é muito importante. Quem não corre, mas gosta de caminhar, vai nos 4, que aí aprecia aí todo aquele E visual. o pagamento né, pode ser num boleto ou num cartão de crédito. boleto, cartão de crédito. Estou vendo já a movimentação aí das assessorias, Isso. dos veranistas de Pirangi, né, Cambuí? Isso E vai mesmo. ser uma prova linda, mais uma Prova vez. linda, mais um ano e todo mundo espera. Vai ser dia 19 de janeiro para o Caratauba de Maré. Pois é, já deixa aí umas imagens para você entrar no clima, ver que realmente vale a pena, é uma prova linda. Organização do Viver Bem com Cambuí, essa parceria que já está aí, né? É. Firme e forte, fazendo sucesso. Vem desde o Mirapaiano, né? É, começamos com o Mirapaiano. Depois passamos para Pirangi, Pirangi e vamos Praiana. novamente Pirangi. Então está na Ótimo. terceira etapa, né? É, todo mundo cobrando. Vai ter Pirangi Praiana. Não se 19 esqueça de fazer janeiro. as inscrições. Ótimo, Cambuí, obrigada. Muito obrigado, Juliana. E vamos Eu junto, agradeço. vai ser uma felicidade essa prova. A gente vai estar lá correndo e gravando tudo, né? Se Deus quiser. Ótimo. Valeu. Só relembrando para você o site, tá aqui, shiptime.com.br/eventos/Pirangi Praiano 2019. Certo. Ótimo. Então vamos só contar os dias aí e correr no nosso verão. Muito obrigada por sua audiência. Viver Bem de hoje fica por aqui. Próximo sábado, lembrando que estamos no horário de verão, nosso programa é 1 hora mais cedo, 8 horas da manhã. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.